Boa noite, senhores. Tudo bem? Fazia tempo que eu não apareci aqui no canal. E, bom, hoje eu vou trazer um tema bem interessante. Como vocês podem ver aí no vídeo, a obscuridade da verdade relativa. E eu decidi trazer esse tema justamente porque recentemente teve um debate entre Taços ah, e um pessoal não conservador, não cristão, ou era cristão, enfim. E eu vou reagir mais pra frente aqui no canal com vocês. E eu queria trazer de fato um tema que é bem interessante, inclusive, que é o tema sobre a discussão se existe verdade relativa. E eu vou trazer aqui, em um sentido lógico, uma interpretação semântica de teoria das categorias, que não existe verdade relativa, só existe verdade absoluta, tá? É claro, em um sentido básico do pensamento, se a gente for parar pra pensar, eu tenho um gosto e você tem um outro gosto, certo? Eu gosto de um tipo A, você gosta de um tipo B, por exemplo. Isso já faz ambos terem gostos relativos. E existem, então, automaticamente verdades relativas. Isso é uma mentira, ou até mesmo uma falácia, porque a gente sobe um pouco mais o escopo de uma verdade e tira a restrição dela. A verdade absoluta é que existem gostos diferentes. O gosto A e o gosto B, por exemplo. Então, não dá para trazer uma generalização de só porque existem gostos diferentes ou em um sentido restrito da moral, isso significa que, do ponto de vista, existe verdade relativa. Não, tá? Eu vou mostrar aqui qual é a obscuridade da existência de uma verdade relativa, tá? Hoje mesmo, não só hoje, mas posteriormente, você vai perceber que tudo que nós temos hoje como ciência, o que nós temos hoje como repertório, evolução, eu digo, tecnológica, evolução das ideias, evolução dos pensamentos, né, tornando mais formal ou também, digamos assim, abstraindo mais as coisas, né? Você pega a matemática no século XIX, foi desenvolvendo a linguagem de função e hoje a matemática, ela já era conhecida como uma linguagem, um certo tipo de linguagem, mas hoje nós temos uma formalização da linguagem. E não só matemática, mas toda a ciência, ela é com base em sentido de restrição. Restrição de uma verdade absoluta, não de uma verdade relativa. Porque se existe verdade relativa em toda a composição de sistema, química, biológica, em sentido de estudo, não ia fazer sentido se existisse verdade relativa. Em todo qualquer sistema de estudo não ia buscar ordem, porque, inclusive, dentro daquele sistema iria existir uma ordem relativa, o que não faz sentido, entende? Então, se existe a ordem, se existe essa verdade vai ter que ser absoluta dentro do meu sistema, porque torna o nosso pensamento rígido, tá? E não flexível. Eu quero trazer aqui a maior ferramenta de análise que nós podemos obter, que é a lógica. Eu vou trazer elementos da lógica, ou também da metamatemática, e também, se você lembrar do seu ensino médio, teoria dos conjuntos, tá? Hoje é muito difícil você ver uma pessoa formada, digamos assim, em lógica ou que teve um estudo em lógica, porque hoje nós não necessitamos, nossa vida cotidiana ou de estudo básico, estou falando mais referente à matemática, de um estudo tão aprofundado em lógica. Porque nós utilizamos apenas o básico em lógica, por exemplo, implicação, conjunção, disjunção. Eu vou trazer essas coisas só que em um sentido um pouco mais diferente, uma interpretação semântica um pouco diferente para a gente poder discorrer disso. E eu escrevi aqui um breve artigo para a gente poder acompanhar e eu poder trazer esse argumento para vocês que não faz sentido dentro de um sistema bem ordenado e bem sistematizado existir uma verdade relativa, tá? Existe apenas a verdade e a verdade absoluta. Tá? A verdade existe, a verdade ela é absoluta. Você traz isso para a religião, se você traz isso para o cristianismo, Jesus já fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é apenas, ele é a moral, ele é o todo bem, certo? Mas eu vou discorrer isso mais para frente, então eu vou trazer aqui para vocês aspectos importantes e eu vou explicando cada termo.
tá? Então, mas antes, nós temos que definir, porque todo e qualquer assunto que nós falamos, nós sempre temos que definir o que nós vamos estudar. Então, perceba, nós já estamos raciocinando em cima de uma teoria absoluta para análise do meu instrumento, que é chamado verdade relativa. Então, já estamos trabalhando. Qualquer tipo de raciocínio já advém de um pensamento, já advém de uma ideia, de uma teoria absoluta, seja ela empírica ou abstrata, tá? Então, por si só, você já começa a perceber o quanto a verdade absoluta é importante, o quanto torna aquele pensamento rígido. Mas antes, a verdade, o que é a verdade? A verdade, ela é um acontecimento real dos fatos ou da realidade, certo? Que descreve com rigor e exatidão aquilo. Então ela é algo puro, a verdade. A verdade é algo puro, independentemente se ela seja ruim ou bom, a verdade ela é pura. E relativo é sempre relativo a um parâmetro, tá certo? Relativo a não a não uma verdade absoluta, tá certo? Então, juntando, a gente tem a verdade relativa, que é justamente uma exatidão não relativa. Desculpa, uma exatidão relativa. Uma exatidão de acordo com não absoluto. E então, beleza. Então a gente definiu o que é a verdade relativa e agora nós vamos estudar. Então nós caímos em é uma verdade absoluta, é uma verdade objetiva ou uma verdade subjetiva, porque isso é importante também. Então todos nós concordamos aqui que quando eu restringo o meu pensamento, quando eu restringo uma verdade, ela se torna subjetiva, na maioria do decorrer dos casos, ela não é boa. Porque ela sempre vai adivinhar ali de um pensamento subjetivo e não objetivo. Então, o nosso instrumento, então a nossa análise de instrumento vai ser a verdade objetiva. Então, esse é a verdade. Então, nós vamos analisar a verdade objetiva com o instrumento da lógica, tá? E eu vou utilizar aqui a ferramenta lógica junto com teoria das categorias, que vai relacionar objetos e morfismos. Mas eu vou dar aqui a experimentação e o exemplo ao decorrer aqui do vídeo, certo? Então vamos para o primeiro caso, tá certo? Então, o primeiro caso, como vocês podem já estar vendo aí, vou subir um pouco mais aqui. Ok. Então, eu trouxe aqui uma construção lógica da interpretação semântica, tá? Então, nós vamos provar a existência da verdade, a não existência da verdade relativa que sustenta a estratificação do pensamento. Em outras palavras, não se obtém raciocínio intelectual rígido. Então, provar a não existência da verdade que sustenta a estratificação do pensamento, não se obtém raciocínio intelectual rígido, tá? Se eu tenho várias estratificações do pensamento, ou teorias das categorias morfismos sobre morfismos, cara, eu nunca vou ter um pensamento rígido. E um pensamento rígido, ele vai, eu vou poder desenvolver coisas, proposições, corolários, experiências empíricas, objetos importantes, experimentações, certo? Então eu vou usar a ferramenta mais pura para analisar algo puro. Então hoje a ferramenta que nós temos mais como puro, como ferramenta pura, é a lógica. E eu vou usar uma pitada de teoria das categorias, tá certo? E eu vou fazer uma interpretação semântica, porque a teoria das categorias e a lógica são duas coisas distintas da matemática. Porém, eu vou fazer uma interpretação semântica delas. Uma interpretação semântica é no significado das palavras. Então, o significado das palavras, por exemplo, da lógica de junção, ela vai corresponder a uma interpretação, uma significação dentro da teoria das categorias. Então, vamos para os elementos. O primeiro elemento que você está vendo aí é o elemento da negação. O elemento da negação. Então, o elemento da negação, o que é o elemento? Então, aqui nós estamos construindo um pensamento. Nós estamos construindo um raciocínio. Porque a verdade, ela é com base na construção de um raciocínio, tá? E esse raciocínio, ele é puro.
tá? Eu não tô pensando em raciocínios diversos que formam uma verdade, porque aí não seria uma verdade, tá? Porque seria apenas raciocínios diversos sem ser analisados. Então eu já tô de prontidão obtendo aqui, falando já como um axioma, como uma trivialidade, que a verdade é um pensamento puro, então de fato ela é exato e rigorosa. Então o maior instrumento que eu tenho como análise é a lógica. Ok. Então, a negação, ela é o primeiro pilar da categoria de definição. Por exemplo, eu trouxe um exemplo. Ela traz uma dualidade e complementa a definição. Como assim? Por exemplo, eu me chamo Felipe. Automaticamente, eu tenho características do objeto Felipe. Como assim? Características do objeto Felipe. A partir do momento que eu defino alguma coisa, por exemplo, eu vou definir o que era este copo. Automaticamente, quando eu trago a definição de um copo, eu tenho que trazer características para identificação, tanto em um sentido qualitativo quanto em um sentido quantitativo. Porque eu vou querer talvez medir esse objeto. Que objeto é esse? Então, automaticamente que eu puxo uma definição, eu puxo a não definição daquele objeto. Aquilo que não se define como copo, aquilo que não se define como Felipe, aquilo que não se define como características do objeto Felipe. Então, nós já estamos em princípio em primeiro. Tá certo? Então, o princípio primeiro, nós temos isso, tá certo? Então, como característica, eu já tenho isso que está fluindo. Então, eu tenho a definição, as características, porque eu puxo, depois eu já tenho a negação. Então, você já percebe uma relação, certo? Então, a lógica vai vir base em implicações, e não só implicações também, mas em morfismos também, em formas que prevalecem, certo? Então, qual é a definição na teoria das categorias? Se eu fosse parar um pouco para pensar. Em teoria das categorias, claramente ele seria assim. Ele seria um homomorfismo em C de A de D, e existe um isomorfismo do homomorfismo de C em um sentido 1, tá? Da negação de A. Em um sentido 1, que eu quis dizer é que é como se ele fosse a finalização de A. Eu vou trazer o exemplo aqui agora, aqui para vocês, como funciona isso. Tá? Eu tô aqui com o Journal, tá? Ele é um aplicativo muito bom para demonstrar isso aqui, como é que funciona na prática. Então, estão vendo aqui, certo? Então, o que que acontece? Eu tenho um homomorfismo, ele tá mostrando aqui, de A de D. Eu tô mostrando tudo isso, evidenciando e vou explicando, porque vocês vão ver a importância dessa junção da teoria das categorias junto com a lógica. Então, tem aqui o isomorfismo, tá? A representação, geralmente, que a gente traz é uma representação de lógica, tá? E eu tenho aqui um homomorfismos de ser finalização de negação A. Então, pensa que o homomorfismos é uma classe, tá? Uma classe gigante de formas, equivalente, só que eu estou tratando aqui de lógica, interpretação. Então, o que que isso aqui vai falar? Que existe morfismos, tá? Não homomorfismo, mas morfismos de A de C e morfismos de C de D. Automaticamente funções, φ, vou chamar φ de 1 de A em C, φ de 2 C em D. Beleza. Então eu vou compuser essas duas funções porque é classes de homomorfismos de A e D. Daqui a pouco vocês vão perceber o que vai acontecer. Então eu tenho aqui φ de 2 composto por φ de 1, certo? Eu tenho aqui A de C, C em D. Vai indo de A em D. E aí eu crio classes de funtores, porque não são mais funções, porque como eu estou tratando de morfismo, na verdade são funtores. Φ de 2 composto por φ de 1. Funtor em A, funtor em B. Em D. E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado direito. Então, existe morfismos, seria de 1 em C, morfismos da negação, em C na negação de A.
tá? Esse símbolo é negação. Eu vou chamar de psi de 1. Aqui seria 1 em C. Psi de 2, C na negação de A. E aqui eu vou compuser a questão. Então, psi de 2 composto que vai dar 1 na negação de A, certo? Porque ele vai de 1 em C, C na negação de A. Então, aqui é a mesma coisa, funtores 2 composto por psi de 2 composto por psi de 1, que vai de 1 na negação de A. E agora eu vou compuser os dois. O que vai acontecer? Colocar φ de 2 composto por psi de 2, composto por psi de 1, composto por... E o que vai levar? Vai de A também até D. Só que o que aconteceu durante esse trajeto? Vai de A em C, o psi de 1 vai de 1 C, psi de 2 de C na negação de A. Eu tô fazendo assim essa repetição, geralmente não é assim. A gente faz mais para ficar um pouco mais didático. E o φ de 2 é C, D. Então perceba que esse diagrama aqui, setas, ele mostrou que o C, a definição do C, ele está tanto envolvido o conjunto A quanto a negação de A. Isso é muito bom. É uma definição daquilo que a gente define. Qualquer objeto que nós definimos, qualquer objeto, ele vai ter tanto a definição quanto a negação. Então, esse 1 aqui é justamente a conexão, ao mesmo tempo que eu não posso conectar o A com a linha e a negação de A, o A e a negação de A, eu não posso conectar as mesmas coisas. Porém, eu vou pegar apenas um objeto, tá? Que C tem a negação de A e jogar na negação de A para em D. Então, o que seria o D? D, como definição, seria A retirada a negação de A. Porque automaticamente, como eu estou jogando aqui, a negação de A, em um sentido em D, é a mesma coisa de a negação de D, tá? Então é isso que está acontecendo. Então a negação é isso, tá? Então uma negação, ele automaticamente surge quando nós automaticamente definimos um objeto. Eu usei bastante automaticamente porque não tinha essa palavra, porque realmente surge naturalmente, pronto. Naturalmente surge isso, tá bom? Então isso é uma negação. Então é o primeiro pilar da categoria. De novo, nós estamos fazendo uma interpretação semântica do meu objeto. Tá certo? Então vamos voltar aqui. Já vamos voltar. Então, agora, o segundo pilar da categoria é a conjunção e a disjunção. Geralmente, se você já viu um pouco de teoria, de lógica, você vai saber que ambos são definidos quando tem um símbolo de P, que é um V assim, depois o outro V assim, e vão trazer as definições. Quando dois eventos é verdadeiro é porque é verdadeiro. Quando a disjunção tem dois tipos de... Mas eu não vou trazer essa definição porque eu estou trazendo uma interpretação aqui semântica do categorias. Então, a conjunção e a disjunção seria justamente o núcleo e a imagem da definição, as implicações lógicas dela. Então, a conjunção, entre aspas, ela vai ser... A gente vai poder definir o núcleo da definição e a consequência do núcleo, que é a imagem, que são as características, tá num exemplo aqui, do objeto Felipe, é a disjunção. E a gente chama também de produto e coproduto. Certo? Então, por exemplo, aqui, em teoria das categorias, é o produto. Indicará uma projeção de morfismos. E aqui eu trouxe um diagraminha de como funciona. Certo? Eu trouxe esse diagrama. E o que está acontecendo nesse diagrama é justamente um objeto. Então, como ele é o produto, ele vai depender da formação do núcleo. Então, se a minha definição é ruim, cara, eu não... E esse ruim é que ele é flexível. A definição, ela não é o suficiente para poder definir o meu objeto, para trazer um axioma dentro do meu objeto. Então, isso aí é ruim, tá certo? Então, eu vou pegar a teoria das categorias, que é o produto. Então, um produto ele vai pegar, e esse P de A está indicando o produto, então eu vou pegar um conjunto qualquer, indo de X em A,
pegar um produto qualquer e ir no X em B. E o que eu vou fazer em funções? Eu chamei ela de F, chamei ela de F, chamei ela de G aqui. Aí eu vou até escrever aqui para vocês, é o que está acontecendo, certo? Então, aqui está o G e aqui está o F. Então é como se eu tivesse F indo de X em A, eu tivesse aqui o G indo de X em B. E justamente o produto tá pegando um produto entre esses dois, que é, por exemplo, A em B. Por exemplo, se eu tenho A, aqui vai corresponder a A. Se eu tenho um produto em B, vai corresponder B em A e vai em B. Eles poderiam ser, eles vão ser comutativos aqui por conta que o diagrama ele comuta, não tem problema eu pegar elementos aqui, tá? Então, restrições. Então você percebe que se eu pego elementos, eu estou pegando elementos que definem A automaticamente. E isso evidencia uma conjunção. Porque a conjunção está evidenciando quão válido é a minha definição. Porque eu posso pegar qualquer coisa, por exemplo, de novo, por exemplo, do copo, e falar, criar uma definição ruim. Por exemplo, que tem um formato de paralelogramo. Cara, não é bom. Porque qualquer aplicação que tenha um formato de copo não vai definir um copo. E essa multiplicação exatamente é o que está acontecendo. Tá? Então, é exatamente o que está acontecendo nessa definição aqui. Tá certo? Então, temos agora a disjunção. E a disjunção, que a gente chama aqui, é o coproduto que indicará uma restrição de morfismos. Tá? Então, o coproduto é a imagem. Então, é como se me chamo Felipe tivesse na conjunção e a disjunção seria as características do objeto Felipe e as características do objeto não Felipe, certo? Então, eu teria essas duas coisas. Então, eu teria o coproduto. Aqui, de novo, voltando, nós estamos apenas destrinchando como é o pensamento, como é a estruturação de um pensamento puro, tá bom? De novo, eu só estou falando de pureza, de puro, porque a verdade que nós estamos analisando é a verdade objetiva pura. Então, o maior objeto de análise puro que nós temos é a lógica. Por isso que eu estou analisando. E aqui, o que seria aqui? Aqui já seria um pouco de restrição. Né? E, de novo, aqui seria o coproduto. Então, aqui seria várias indicações, por exemplo, π de A de B, e aí seria composto por F e G, por exemplo, que é o que indicaria em X, por exemplo. Tá? Caso o elementos em X aqui, ele daria sempre produto em P, né? Mas todo produto em X aqui, ele vai corresponder ou um produto em A ou um produto em P. Tá certo? Beleza. E aqui, em teoria, e aqui em disjunção, seria uma consequência e é um pouco diferente. Porque percebe que as flechinhas elas estão voltando. Né? Então eu tenho uma F agora que não é mais de X em A. Agora eu tenho um A de X. E agora o meu objeto é uma consequência. Antes a gente estava analisando o núcleo. Estava definido o objeto A, estava definido o objeto B. Então a gente define automaticamente os produtos de X. Aqui não, aqui a gente está pegando o A e a gente está levando no objeto X. Então não é tão certeza essas consequências das características que a gente está analisando. Isso seria a disjunção, que a gente chama de coproduto. Então aqui seria um G, por exemplo, que seria aqui seria um B em X, tá? Você percebe aqui GB em X, e aqui seria o A, aí, né, digamos assim, restrição em A no produto, percebe? A no produto que a gente tem, por exemplo, de F. Então a gente começa a ter uma incerteza aqui. B. Não é incerteza, mas é como se não é tão fechado quanto o núcleo. O núcleo, a definição, precisa ser bem coerente para a estruturação do meu pensamento. E aqui é uma outra coisa. Aqui já é consequências. Aqui não está definido. Aqui está definindo apenas consequências do meu objeto e não uma estrutura. E é por isso que essas consequências. Você percebe que tudo é muito fechado? E o que eu quero dizer com fechado? A categoria é fechada. O pensamento ele é fechado, ele é rígido, ele é estruturado, ele é rigoroso e automaticamente exato. Pega um computador, a estruturação de um computador, a forma
algoritma de como ele funciona na base 01, por exemplo, né? E não só isso, mas, por exemplo, como um avião ele funciona, como um foguete funciona, qual a velocidade de escape suficiente para ele sair. Isso tudo é importante, então a gente sempre tenta linearizar aquilo que não está linear. Então isso aí é muito importante. E a quarta coisa, que vocês estão vendo aqui, né? Eu vou tirar aqui, é exatamente a implicação, tá? A implicação é o terceiro pilar da categoria das relações. Ou seja, ela abordará coisas provenientes da base ou imagem, tanto verdadeira quanto falsa. Uma medição de formas que causam interpolação, ou seja, irá mostrar o quão reflexível. Essa interpolação não é como se fosse pegar pontos que nós já conhecemos e aproximar esses pontos para pontos que não conhecemos, pontos conhecidos. Então aqui vão juntar duas coisas, olha lá, o produto de um objeto que não está bem definido, entre aspas, pode ser sequências das características do objeto, e o A é o objeto. Então você percebe e leva esse objeto, que a gente chama de exponencial B elevado a A. Não é de fato uma exponencial, aqui só está pegando elementos que seria como se fosse uma espécie de combinação linear com esses elementos. Será que existe, digamos assim, esse objeto ele continua indo em B? Porque se esse objeto não vai em B ou B não vai no objeto, ele não vai ter, a disjunção não vai ser boa. E automaticamente a conjunção também não. Então aqui junta as duas coisas. Aqui tem tanta. Perceba, o X aí indicaria, por exemplo, no caso, o X de A indo de A, seria automaticamente. Percebe aqui? Seria automaticamente aqui uma conjunção. E esse B voltando seria uma disjunção. Então aqui faz uma medição do quanto a estrutura do meu pensamento ela é rígido e o quanto ele é flexível. Então percebe que tudo que a gente estuda aqui é com base, tudo que nós estudamos aqui é com base em pensamento rígido, estrutura rígida, pensamento automaticamente desenvolvido. Pensamento desenvolvido está numa linha de operação. Estar em uma estrutura rígida não significa que ele seja simples. Ele pode ser altamente complexo, mas ainda assim atender às necessidades da rigidez. É isso que a gente tem que entender, tá? Então, a gente entra no grande teorema. Aqui, tudo que eu estou tratando, tá? Eu estou exemplificando, ele vai ser sempre com base no instrumento mais puro, que é a lógica, tá? O instrumento mais puro, ele é a lógica. Então, eu estou trazendo um pensamento bem por partes, bem simplório. Essa documentação que eu estou trazendo aqui, depois eu vou deixar no link, no card aqui embaixo, para vocês poderem dar uma olhada e estudarem, tá? É um arquivo do Archive, tá? É um site muito bom ali que posta muitos artigos científicos, muitos artigos científicos de, enfim, mestrado, etc, e doutorado. É muito bom. E o que eu quero trazer aqui agora é a última coisa-chave. Nós acabamos de montar como funciona a estruturação de um pensamento. Nós não estamos falando ainda que ele é flexível, mas você percebe a importância de um pensamento rígido. Porque um pensamento rígido é um pensamento encadeado, tá? Existe um encadeamento das ideias para ter a formação final, que é o que eu preciso. Para eu ter, por exemplo, esse fone funcionando, exigiu-se, por exemplo, de uma estruturação de um pensamento rígido para que no ato final, na potência, porque o ato dele que ele não é um fone, mas a potência é que ele ia ser um fone. Então, necessitou de um pensamento estruturado. Então, nós começamos com negação, depois nós fomos para disjunção, e depois, negação, conjunção, disjunção, e nós caímos na implicação, que é a forma de medição. E o que agora praticamente mata a verdade relativa é agora que entra esse teorema. Esse teorema vai apresentar a não faz sentido dentro de um sistema. Você percebe que toda definição que nós trazemos aqui, o que faz sentido essa definição, e aí, embora que nós estamos raciocinando, desenvolvendo a teoria justamente com base em cima, tá, de um pensamento rígido, de um pensamento estruturado, e que existe verdade
absoluta e a verdade é a relativa, quando você restringe ela, ela só cai na subjetividade. Então, vamos para o teorema. O teorema diz o seguinte: o teorema vai dizer o seguinte, não é que é o teorema que a gente chama do teorema estrito, tá? Eu escrevi em inglês aqui porque ficou mais fácil de eu poder preencher, mas o que diz o teorema estrito? Inclusive, só é isso, tá? Que eu deixei, mas antes vai precisar de uma definição, que diz o seguinte: toda bicategoria ela é equivalente a duas categorias estritas. O que isso quer dizer? É como se, vamos supor que a bicategoria ela é algo muito mais geral que as duas categorias. A bicategoria ela vai criar duas linhas de pensamento. Ela vai juntar tanto a disjunção e a conjunção. É como se eu estivesse falando de implicação. E quando eu falo que ela é igual a duas categorias, eu estou falando com que o meu diagrama comute e seja um isomorfismo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer o exemplo. Tá? Quero dizer, eu estou falando exatamente o seguinte: o que é bicategoria? A bicategoria, né, ou bicategory, né, ela vai trazer o seguinte tema, o seguinte aspecto. Quando eu tenho duas categorias, automaticamente, eu tenho uma classe, por exemplo, eu chamo um phi de A em B, eu crio funtores de phi, funtores de A, funtores de B. E aqui eu tenho duas categorias. Morfismo. Certo? E aí, só que dentro desse sistema de morfismos em A, eu tenho o que eu tenho lá. Eu começo a estudar, por exemplo, a conjunção. O que é a conjunção? Eu começo a pegar f, x em A, tá certo? Começo a pegar, aí eu posso pegar a inversa, como é que funciona A em x, crio um morfismo, x em A. Será que existe? Eu tô falando de fato de conjuntos, entende? Então isso aqui seria uma bicategoria. Eu até fui para a segunda página aqui, pra gente entender melhor. Então isso aqui seria duas categorias. Então quando eu trago para um sentido estrito, ele sempre vai ser um pensamento rígido. E ele nunca vai ser um pensamento relativo ou flexível. Quanto mais categorias eu tenho, mais o meu pensamento ele é flexível. E eu nunca vou transformar um pensamento em um pensamento encadeado. Então é isso que diz essa teoria. Só que antes eu vou precisar de uma definição. Porque essa definição exige-se necessária para esse teorema. Essa definição ela acaba sendo trivial com todas as definições que a gente trouxe de negação. Negação, de disjunção, de conjunção e de implicação. Tudo foi voltar, tudo exige-se uma estruturação rígida. A definição, vocês vão ver, ela é exatamente assim. Todo objeto na categoria integrada existe um único morfismo, mais especialmente um isomorfismo para a estruturação da categoria fechada. Automaticamente que eu tenho uma categoria fechada, exige-se pensamento rígido e automaticamente para aquele sistema existe uma verdade absoluta. Vamos provar. Vamos provar como funciona então. Então, é como. Então, eu vou chamar de f que vai de B em B str. Str é de fato estrification, né? Que é estrito, né? Vai significar estrito, tá? E eu vou ter aqui. Vou chamar um G que vai de BSTR B. Então vai existir essa estritificação. Então será que vai existir F composto, na verdade G composto por F? Na verdade a gente está indo em B, tá certo? A gente está indo em B, em B. O que eu quero dizer?
vai existir um único φ, um único, porque existe um único, a definição é: existe um único, tá certo? Existe um único morfismo. Então, existe um único φ que vai de φ em B. Caso vai, eu vou criar aqui x em B, r e g, φ e psi de y b, tá? Então, quanto existe um único, aqui também existe um único. Então, vai implicar que existe um único. Vamos supor que a gente está criando aqui uma conjunção. E aqui a gente vai criar uma disjunção. Então, eu vou criar φ inverso PST x, existe um único psi b. E agora, a gente vai compor essas duas funções. Porque ao mesmo tempo que eu tenho g composto por f, o que ele está indicando para a gente? Que a gente tem um b indo em b str, b str em b. Só que BSTR existe a conjunção e a disjunção. Só que precisa existir um único para ir no próprio B. Porque se eu começo a existir várias, ou seja, vamos supor que eu vou compor essa função. Ponho, por exemplo, vamos supor, eu vou fazer assim, ó. Se inverso vai de x, certo? Em B. Acabei de criar uma disjunção, certo? Concorda comigo? Eu acabei de criar uma disjunção, uma conjunção, B. Como também eu posso fazer φ inverso. Esse inverso vai de y, vai de b, né, no caso. Aqui, na verdade, acabei olhando em x, é outra coisa. Na verdade é BSTR, né, desculpa, B. Eu só faço psi inverso, vai indo em B, BSTR. Essa disjunção em conjunto que eu tô indo de BSTR, BSTR, vai servir a mesma coisa pra cá. Tanto pra φ inverso, pra psi inverso. E aqui vai ficar mais ou menos. Aqui já tá inverso, né? A função, então aqui na verdade vai ficar B, né? B em x. E na verdade vai ficar BSTR y. Então, então você percebe que tanto x e y é definido. Porque a conjunção está definida e existe um único. Se existe um único de conjunção, vai existir um único de conjunção. Então, eu tornei esse sentido estrito. Então, se eu faço a união de BSTR, eu união falo de todos os, ou como definição, digamos assim, é uma união, que é uma união disjunta de cada elemento que eu pego. É a mesma ideia de homomorfismos de 1 em A, por exemplo. Eu faço uma disjunção, desculpa, que eu faço uma união de uma união disjunta. Disjunta. Mais fácil fazer uma união disjunta. Cria aqui. Uma união disjunta. Vai ficar exatamente elementos de x, elementos de y. Ou pelo menos. E aí eu consigo definir tanto x quanto y. Porque eu acabei de trabalhar o que acontece aqui. Em BSTR, BSTR. Eu posso criar, né, uma inversa aqui. Inversa de novo, enfim. Por exemplo, e aqui eu posso usar até as mesmas coisas, por exemplo. Então, mostra pra gente. Geral das contas, o que isso mostra é que o pensamento é necessariamente rígido. A construção de um pensamento, ele é necessariamente rígido.
Há um encadeamento. Então não existe esse negócio de verdade relativa. Porque todo e qualquer sistema exige-se uma ordem. Uma ordem exige-se uma verdade absoluta dentro daquele sistema. Existe um estrito. Então toda a união da estificação que a gente trouxe ali, do pensamento encadeado, existe um pensamento rígido. E automaticamente uma verdade absoluta dentro daquele próprio sistema. Em outras palavras, é como se eu não pudesse fazer absolutamente nada de avanço científico, moral, intelectual e filosófico sem ter um pensamento rígido. Então, senhores, existe apenas a verdade absoluta. Exige-se apenas a verdade absoluta. Tanto para fazer ciência, quanto para se pensar, para fazer filosofia. Por isso que Jesus já fala na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade e ele é a vida. Quando nós lemos lá, quando chega a lei até Moisés e para todo o povo judeu, Deus exatamente trouxe a lei para a conscientização do homem em relação ao pecado. O homem estava tão fadado, digamos assim, a, a pecar a todo momento, ele não tinha mais essa concepção do erro a todo momento. E Deus teve que trazer a lei para conscientizar o homem do pecado. E, e ele é a moral absoluta, a verdade absoluta, a intelectualidade absoluta. Então, não só trazendo isso para um aspecto religioso, filosófico, mas totalmente científico. Então, o que eu trouxe essa teoria? Eu queria trazer até mais para vocês, tá? Foi muito bom, eu vou trazer mais vídeo. O próximo vídeo que eu pretendo trazer é um vídeo de reflexão e um vídeo de reações, tá? Eu quero reagir ao vídeo do Tasso. E esse vídeo do Tasso vai ser bem interessante pra gente pensar a forma como ele foi ah, raciocinando em cada argumento, né? De fato, não existe verdade relativa, apenas verdade absoluta. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquecem de me ajudar aí no canal, é muito importante. Compartilhar o vídeo, também deixar ideias ali de mais vídeos para eu poder trazer aqui, mais, digamos assim, mais teoria, mais coisas para discutir. E para quem não me conhece, olha só agora no canal, eu sou um matemático, tá bom? Eu gosto muito de homologia, né? Nada mais e nada menos terminar já minha graduação, eu vou ali, obviamente, no finalzinho ali de mestrado e doutorado em homologia, enfim, eu já tenho ali uns pezinhos em geometria diferencial e lógica ali, eu já desenvolvi grandes coisas também, eu tenho alguns artigos já escritos, mas a gente vai caminhando enquanto isso, tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo, e é isso, senhores. Um bom dia, uma boa noite.